Bom dia a todos, que possamos fortalecer os laços do coração, compartilhando as alegrias do Evangelho de Jesus. E para tanto, nessa manhã, vamos aquietando as nossas mentes, os nossos corações e ligando-nos aos nossos anjos guardiões, na certeza que esse fiel companheiro está ao nosso lado em todos os momentos e confiantes na certeza do amparo e do benefício que esse irmão nos oferece. Damos as nossas mãos a ele. Iniciamos uma caminhada que nos levará à presença de Deus, nosso Pai Criador. E a nós se une outros companheiros, outros irmãos, que nessa caminhada vão nos auxiliando, vão nos intuindo, vão beneficiando-nos para que tenhamos bons pensamentos, boas atitudes, que sejamos inspirados a termos as melhores decisões. E numa determinada altura desse nosso caminhar, nós nos encontramos com a doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Esse espírito elevadíssimo que chega até nós e nos envolve no seu manto de luz. Esse manto de luz que acalma os nossos corações, tranquiliza as nossas mentes e nos diz das nossas capacidades, nos diz do carinho que tem para conosco. E ela então segura nas nossas mãos e nos leva à presença do Cristo. E nessa oportunidade nos ajoelhamos espiritualmente para expressar a Jesus o nosso respeito, a nossa alegria da oportunidade de conhecermos o seu Evangelho Redentor, mas principalmente a confiança que temos, porque ele nos disse que estaria conosco em todos os momentos. E acreditando e agradecendo por esse auxílio, pedimos a Jesus que ele possa então nos levar à presença de Deus, nosso Pai Criador. E nessa manhã queremos agradecer a Deus a vida, a família, as experiências e pedir a Ele que nos abençoe a cada experiência, a cada acontecimento das nossas vidas. Que seja feita sempre a Tua vontade, Pai. E assim, pedimos que possamos expressar o nosso agradecimento com a prece que Jesus nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, Senhor, santificado seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida que saibamos perdoar aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E que possamos então, nessa manhã, com muita serenidade, buscando absorver os ensinamentos trazidos através do Evangelho e fortalecendo os nossos ideais de vida. E para tanto, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 87, que tem como título Por que dormes? Ela é extraída do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46. E a citação evangélica é a seguinte: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa citação evangélica é um dos momentos mais marcantes da passagem de Jesus na Terra. Foi o momento em que ele preparava os seus discípulos que dessem o testemunho, principalmente aqueles que os acompanhavam mais intimamente.
nessa passagem de Lucas, como vamos também ver em Mateus, essa mesma passagem, ele estava acompanhado no Monte das Oliveiras, especialmente por João Evangelista, Tiago Maior e Simão Pedro, os mesmos que já haviam estado com Jesus no Monte Tabor e presenciaram, ou melhor dizendo, testemunharam a transfiguração do Mestre. Então, eram discípulos amados, pessoas que compartilhavam da intimidade dos ensinamentos do Cristo. E eles foram então acompanhar Jesus, que já se despedia da sua tarefa messiânica, e a atmosfera, por conta da hostilidade, já era muito densa. Então, aqueles discípulos, eles estavam adormecidos. Nós vamos ver, se observarmos nas 3 situações que Jesus se recolhe para as preces, né, onde até é lindo a passagem quando um anjo vem ao encontro de Jesus para que ele o consolasse, né, para que ele tivesse a coragem, a determinação de dar o verdadeiro testemunho, porque ele sabia das dificuldades que estariam por vir. Ele chega 3 vezes a esses discípulos e os encontra adormecidos. Fora essa aqui que nós vamos então conversar hoje, mas principalmente a que se encontra em Mateus, que quando ele chega pela 3ª vez e os encontra adormecido, ele respeitosamente e amorosamente, não interferindo no livre-arbítrio daqueles seres, como não interfere no nosso livre-arbítrio, ele diz que então que eles se mantenham dormindo, porque ainda não era o momento do despertar. Mas nesse aqui, que um dos momentos que antecede esse 3º, ele pede para que eles então se levantem, né, e para que eles não entrem em tentação. Mas Lucas relata que eles adormeceram por tristeza. Tristeza essas por sentirem que os momentos que eles estavam com Jesus estavam acabando. Então, ou seja, aquele alimento, aquela presença, aquela palavra deixaria de estar fisicamente, porque Jesus, em momento algum, nunca deixou de estar com qualquer um de nós. Mas essa presença física, o símbolo, a luz que nos guia, essa então, na matéria deixaria de existir. E Jesus, então, nós vamos ouvir na interpretação de Emmanuel o que nós podemos refletir sobre essa passagem evangélica. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodícias em detrimento das atividades do bem. Aqui Jesus está querendo nos dizer, aliás, Emmanuel, ele está pedindo para que a gente reflita que nós vamos ter sim momentos de tristeza, porque o mundo é dual. Luz e sombra, alegrias e tristezas vão sempre existir. Mas a forma que nós vamos lidar com essas situações que vai fazer toda a diferença. Ele pede aqui para que a gente não se acomode, ele pede aqui para que nós tenhamos a coragem de nos levantarmos. Levantarmos
não só no linear da palavra. Aqui ele não está falando de levantar fisicamente, mas ele está pedindo para que a gente levante o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa fé, que a gente veja as experiências e tente extrair delas o melhor que faça que venhamos a crescer e que não fiquemos paralisados, muitas vezes até nos vitimizando por determinadas situações que vivenciamos. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Vamos pensar mais um pouco sobre esse parágrafo. Jesus, pela clarividência, ele já sabia o que iria acontecer. E ele não teve medo, ele não sofria por conta de deixar esse planeta, mas sofria sim por deixar esses corações, os nossos corações, deixar a nós perdidos num mundo que é tomado pelos interesses, pelo egoísmo, pela materialidade. Aquele mundo tão igual a esse, que se defende interesses pessoais e não se vê o interesse coletivo. Interesses que ainda estão muito ligadas ao eu do que ao ser, né? A parte espiritual, o amor, o respeito, ainda é uma coisa que se faz necessário ser trabalhado. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Então, muitas vezes, nós estamos muito ligados à forma e esquecemos da essência. Precisamos ter mais clareza que o que é realmente importante nas nossas vidas, qual é o exemplo que precisamos dar, qual é o testemunho, o que nos fará crescer espiritualmente. São questionamentos que precisamos fazer todos os dias. O que estamos fazendo? O que hoje, como dizia São Agostinho, né? Vamos passar por revista os acontecimentos do dia. Se eu realmente agir conforme as metas que eu quero alcançar, ou se, ao contrário, se os meus comportamentos e as minhas atitudes do dia me afastaram dessas minhas metas. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito,
desaten desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou de fantasias. Então, Jesus está nos falando que, nessa citação evangélica, na interpretação de Emmanuel, que nas adversidades que vamos passar nas nossas vidas, que a gente possa nos reerguer na prece, que é essa conexão com o alto, e na confiança. A doutrina espírita, ela é esclarecedora, que nada nos acontece que não seja necessário. Nada acontece ao homem que não é próprio do homem. Então, tudo é aprendizado. Agora, a forma que nós vamos receber e interpretar esse aprendizado que faz toda a diferença. Que estejamos com a nossa mente aberta para que possamos avaliar as situações e não deixemos que o desânimo, o medo, faça com que fiquemos paralisados. Não dê a condição de não darmos um passo à frente. Não. Nós vamos sim seguir. Levantar a nossa cabeça, olhar para frente, saber que existe no horizonte uma luz que nos espera e essa luz que nos guia. Então, que sejamos perseverantes. Vamos continuar vendo no Evangelho o quanto vai ser pedido nosso testemunho, principalmente nesse momento de transição planetária, nesse momento que todo o planeta passa por inúmeros desafios. Mas é o momento de nós darmos o nosso testemunho pessoal. Talvez seja a nossa atitude que faça a diferença no mundo. Então, como disse no Evangelho, por que dormes? Não. Vamos estar em vigília. Vigília do bom ânimo, vigília da alegria, vigília da fé. E dessa forma, então, vamos seguir o caminho do Mestre, porque ele com certeza está à frente nos conduzindo e nos indicando o melhor caminho. Que os nossos pés possam dar passadas firmes. E que dessa forma, então, isentos das tentações, principalmente as tentações pessoais, as ilusões, o consumismo que o mundo nos convida, possamos extirpar todos esses condicionamentos de nós. E dessa forma, vamos desejando em forma de vibrações o bem universal. A paz, a união, o respeito entre todos os homens do planeta Terra. Vamos vibrando pelos profissionais de saúde, principalmente os cientistas, para que eles possam produzir a vacina em massa do Covid-19. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem dores físicas, psíquicas e espirituais. Vamos vibrando por todos os lares da Terra, santuário de almas que buscam, através do esforço, exercitar o amor. Vamos vibrando por religiões, filosofias e seitas, vibrando pelo CAE, essa casa querida que nos abre as portas ao aprendizado
ao conforto e ao autoconhecimento. Vibramos por aquelas pessoas que passam pelas nossas mentes, rogando ao Mestre Jesus que o acolha cada um conforme as suas necessidades e merecimentos. E nos incluímos nessas vibrações, criaturas ainda que buscam a construção de um ser humano melhor. E assim damos graças a Deus, graças a Jesus, gratidão pela oportunidade e que possamos então nos rever muito breve. Que assim seja. Um bom domingo a todos.